Acho que entramos como Flamengo, jogamos como Flamengo. E a lição que eu tiro hoje aqui, cara, é orgulho do time. O time mostrou que pode bater de frente com outras equipes europeias. E mostramos que o Flamengo é grande e a gente buscou vencer uma equipe que é muito grande no futebol mundial. Olha, o Flamengo, cara, sai de cabeça erguida. Que sai de cabeça erguida, truta? Pô, saiu nas oitavas. Que sai de cabeça erguida? 4-2 era pra ser 6. E o Flamengo sai. Que saiu de cabeça erguida, que foi legal. Que foi um massacre. Foi um massacre. A gente tem que entender que o Flamengo errou. O Flamengo errou porque de fato o Braga pressionou, mas porque o Flamengo não fez a leitura de jogo correta que tinha que ser feita naquele momento. E 2 deles do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, além dessas 2 saídas de bola, perdeu várias outras que acabaram não saindo em gol. No duelo das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, a equipe do Bayern de Munique venceu o Flamengo por 4-2 e se classificou para a próxima fase do torneio. Mérito do adversário, que te leva a cometer erros. Se você tenta sair jogando, eles te pressionam de uma forma sufocante e difícil de você quebrar essa pressão inicial deles. E algumas vezes conseguimos sair, outras não. Outras eles roubaram a bola e acabaram criando jogadas e, por exemplo, o escanteio que gerou o primeiro gol. Outras vezes que se você escolhe por uma saída longa, onde os jogadores também têm a possibilidade de os mecanismos para usar essa saída longa, eles também têm qualidade defensiva, os duelos são ganhadores de duelos, são jogadores fortes, rápidos e por algum motivo estão no Bayern de Munique. Então, é um adversário que ele te leva a cometer erros independentemente da forma que você jogue. Dessa forma, eu acredito que, mesmo errando, estaríamos mais próximos de conseguir um feito difícil, né, que era conseguir uma vitória contra um time tão qualificado como esse. E tivemos nossas chances, realmente tivemos, mas infelizmente eles foram superiores a nós. Não conseguimos sair, né, da maneira que gostaríamos sair. O começo do jogo, o gol de escanteio, claro que nos deixa um pouco mais com essa confiança um pouco abalada no começo, mas emocionalmente o time estava forte e eu acredito que os jogadores fizeram um grande jogo. No jogo que precisava ser de erro zero, o Flamengo não resistiu após ter 10 minutos iniciais de terror e acabou pagando caro. Acho que entramos como Flamengo, jogamos como Flamengo, sempre buscando a vitória em todos os jogos. E hoje, diante de uma grande equipe, saímos atrás do marcador, mas o tempo todo o incentivo, a motivação de nós do banco ali para os jogadores que iniciaram e até mesmo nós também que entramos, era sempre positivo de buscar um gol e tentar chegar no empate. E a lição que eu tiro hoje aqui, cara, é orgulho do time. O time mostrou que pode bater de frente com outras equipes europeias. Claro que não vamos jogar com eles de novo, mas nós pode mostrar para o Brasil e mostramos que o Flamengo é grande e a gente buscou vencer uma equipe que é muito grande no futebol mundial. Bom, a gente acredita que cada um tentou dar o melhor de si. Se eles estão orgulhosos da equipe, eu não sei, mas a gente também está com muito orgulho do que eles fizeram, do que eles entregaram aqui pra gente hoje. Eu acho que nesse nível que a gente jogou hoje, qualquer mínimo detalhe é crucial para a partida. A gente pecou em alguns momentos, mas em momento nenhum a gente deixou de jogar, de tentar, de acreditar. A gente nunca deixou de acreditar que a gente podia diminuir o placar e talvez até empatar, mas a gente sabe que nesse nível o mínimo detalhe faz a diferença. Veja como foi a repercussão da mídia brasileira após a eliminação do Flamengo diante do Bayern de Munique. Rapaz, que atropelo! Mas eu entendo perfeitamente os comentaristas, os narradores, as pessoas que fazem a Copa do Mundo da FIFA. Eu compreendo vocês todos, fiquem bravos comigo. Pô, mas olha, o Flamengo, cara, sai de cabeça erguida. Que sai de cabeça erguida, truta? Pô, saiu nas oitavas. Que sai de cabeça erguida? Cabeça erguida é o Leão que tá aqui. E esse sai de cabeça erguida, 4-2 era pra ser 6. Se tivesse feito os outros 2 gols. Olha, mas fez uma primeira fase maravilhosa. Pô, a primeira fase é uma teta. Que por sinal o último campeão do mundo é o Corinthians, que ganhou de Chelsea.
e o Flamengo sai, que ele saiu de cabeça erguida, que foi legal, que foi um massacre. Foi um massacre. Um massacre do Bayern, meu irmão. Um massacre. E volta pro Rio de Janeiro, vai disputar o Campeonato Brasileiro e tá tudo certo. E o Bayern, do Harry Kane, mostra o grande que esse cara é um jogadorzaço. Um jogadorzaço. Vamos ver agora o Bayern dando sequência aí, vai pegar o Paris Saint-Germain. Daí vai sair um dos finalistas para ganhar o título. Essa é a grande verdade. Abraço para vocês aí, o Flamengo. Valeu, hein? Volta pro Rio de Janeiro, lá pra Gávea, tá tudo certo. Valeu? A gente tem que entender que o Flamengo errou. Eu lembro, alguns anos atrás, quando o Flamengo e o Felipe Luiz ainda era atleta, jogador, o Flamengo jogou contra um time a final do Campeonato Carioca, um time que fazia mais pressão no Brasil, que era o Fluminense daquela época. E o Flamengo perdeu por 4 gols de diferença também, porque o Flamengo não entendeu o jogo. Então o Flamengo tinha que fazer, o Flamengo tinha a missão de fazer a leitura de dentro do campo, assim, não tem como fugir. Eu sou um cara que eu me amarro em elogiar, gosto de elogiar como eu elogiei o Flamengo, como falei que o torcedor do Flamengo tem que sair feliz e contente, porque o time muitas vezes muitos momentos jogou de igual para igual, mas agora falar que o Flamengo errou porque o Bayern pressionou, o Flamengo errou porque de fato o Bayern pressionou, mas porque o Flamengo não fez a leitura de jogo correta que tinha que ser feita naquele momento. Sempre quando o Flamengo estava perdendo de 2-0, o Flamengo fez 2-1, teve a oportunidade de fazer o 2-2, estava melhor no jogo, perderam uma bola na saída de bola e acabou originando o terceiro gol do Bayern. E assim por diante. Depois foi o 4º gol, a mesma coisa. Então assim, deixa realmente um gosto de poderíamos ter feito mais. Independente do Bayern ser o melhor time ou não. Ficou uma lição bem clara, né? A diferença enorme que tem das grandes potências do futebol mundial, do futebol europeu, como o Bayern de Munique, contra as equipes sul-americanas. O Flamengo é uma das melhores equipes da América do Sul. É a equipe que tem uma escola futebolística que mais agrada ao torcedor brasileiro, aquela de toque, de ultrapassagem, marca pressão, sai pro jogo o tempo todo, uma equipe que costuma bater de frente contra qualquer equipe, né? E fiz isso contra o Bayern de Munique. Só que assim, contra equipes desse porte, você não pode errar. E o Flamengo nos primeiros 10 minutos cometeu diversos erros na saída de bola, tentando sair jogando, o Bayern marcando pressão, a bola saindo para escanteio a toda hora, até sair o gol contra do Pulgar, bateu na cabeça dele e foi lá no segundo pau, a bola entrou. Depois disso, tentou sair jogando a bola pro Arrascaeta de costa pro campo, roubaram a bola, caiu no pé do Harry Kane, deu um tapa de esquerda e fez 2-0. Assim, em 10 minutos acabou a competição. Mesmo o Flamengo equilibrando o jogo depois, ou incendiando o jogo depois, teve uma chance com o Luiz Araújo, que o Neuer fez uma defesa espetacular, depois daquele golaço do Gerson, mas logo depois do segundo tempo já saiu 3-1 novamente, o gol de pênalti do Jorginho deu um ânimo, mas logo depois veio o 4-2. Os dois gols do Harry Kane foi o seguinte: deram a bola para ele na entrada da área, sem mínimo esforço, sem ele precisar lutar contra nenhum zagueiro. Ele deu um tapa de esquerda e um tapa de direita, fez o gol com a maior simplicidade do mundo e mostrou o tamanho da qualidade, né? O Flamengo até que tentou o jogo, mas a diferença física, do porte físico, da força muscular, da intensidade do jogo do Bayern de Munique, da pressão que o Bayern faz e como ele força o erro do adversário, o Flamengo caiu nessa armadilha no começo do jogo. Sabe, não poderia ter tentado o tempo todo sair jogando, sendo que o Bayern estava marcando pressão. Não pega nada, dá um bicão pra frente e fazer o time sair. Não pode forçar, não pode cair na armadilha de errar diante de um atacante como Harry Kane e de uma equipe como o Bayern de Munique. Enfim, o Bayern de Munique passou, vai pegar o PSG. Não deu pro Flamengo, mas o resultado foi justo. 4-2, parece uma goleada. Será que aqueles 2 gols, logo nos primeiros 10 minutos, a partir daquilo, deu um empate, 2-2? Não, o Bayern foi melhor. Mas o Flamengo jogou com o DNA do Flamengo. Jogou buscando o ataque, jogou brigando pela bola, jogou tentando criar oportunidades. Só que o time do Bayern é muito bom. O técnico do Flamengo, o Felipe Luiz, ele já tinha avisado: não há nenhum outro time no futebol mundial que saiba fazer uma marcação alta de pressão como o time do Bayern, com 5 ou com 6 jogadores. Isso atrapalhou muito, muito o Flamengo. Então, vamos fazer aqui uma conta. Vamos esquecer o primeiro gol. Aquele de cabeça para trás, gol contra. Isso é falta de sorte.
lance de jogo. Os outros 3 gols do Bayern foram marcados de fora da área por erros de saída de bola do time do Flamengo. Um deles do Pulgar e 2 deles do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, além dessas 2 saídas de bola, perdeu várias outras que acabaram não saindo em gol. Então, acho que aí também o Felipe Luiz, que é um ótimo técnico, que eu sou fã, cometeu o erro dele ao deixar o Luiz Araújo em campo. Gerson e Jorginho, talvez fossem os melhores jogadores do Flamengo, foram os homens dos gols, né? O Gerson fazendo um belíssimo gol, batendo de esquerda, o Jorginho na cobrança de pênalti, ele acabou de chegar, teve a responsabilidade da cobrança de pênalti, também batia pênalti na seleção da Itália, mas saíram, outros saíram, e o Luiz Araújo continuou em campo. O Flamengo tinha muitas dificuldades quando esses homens, teoricamente de meio campo para ataque, vinham para fazer a saída de jogada ali. Volto a repetir, 3 gols de fora da área, 3 bolas dadas de graça para o time do Bayern de Munique. Mas o resultado foi normal. O Bayern é um gigante. Sobre a eliminação do Flamengo para o Bayern de Munique, tem que elogiar a coragem do Flamengo nesse Super Mundial de Clubes? Tem. O Flamengo quis jogar futebol contra o Chelsea, quis jogar futebol contra o Bayern de Munique, então jogou bola contra o gigante da Europa e teve coragem para isso. Agora, tem que criticar também, porque foram 4 gols ridículos que o Flamengo jogou, que o Flamengo entregou hoje. Ó, Eric Pulgar fazendo gol contra, Arrascaeta, uma entregada ridícula também no gol do Harry Kane. Luiz Araújo, quando o Flamengo tá reagindo o jogo, querer driblar todo mundo dentro da defesa num jogo dificílimo. Não dá pra gente não criticar. Num jogo que não podia errar, num jogo que tinha que ter 0% de erro, o Flamengo errou muito. Então o Flamengo mereceu a eliminação pela incompetência, pelos erros individuais. Agora, teve coragem para jogar futebol. O Felipe Luiz, pro Felipe Luiz, só elogios. Agora, os jogadores levarem tantos gols ridículos hoje contra o Bayern de Munique, no jogo que não podia errar, o Flamengo errou muito. É simples assim. Então tem que ser sincero, não adianta ficar falando, só deu orgulho, foi lindo, o Flamengo jogou de igual para igual. Não adianta ficar só nesse discurso. Tem também que apontar os erros individuais ridículos que aconteceram hoje, para que eles não aconteçam no Brasileiro, não aconteçam na Libertadores, mas o Flamengo mostrou uma coragem de jogar futebol e isso tem que ser elogiado. Jogou muito contra o Chelsea, contra o Bayern, quis jogar, mas os erros ridículos prejudicaram o time. É isso, não tem que ficar só de elogiozinho também não. É elogiável a campanha do Flamengo? É, mas os erros de hoje foram muito bobos para um time tão forte quanto esse Flamengo.